boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando desse momento para falar de esperança, de coisas boas. Para quem não me conhece, eu sou Thalita Dias e hoje vou compartilhar com vocês a mensagem cantada. Espero que traga esperança para o coração de cada um que vai ouvir. E é uma canção autoral, se chama Velha Casa. Quantas coisas alguém pode aprender, não há limites para buscar e para ser. Olhe pro alto, não tenha medo de se perder. Quantas coisas você juntou aqui e nenhuma delas poderá trazer passos firmes para caminhar, é o que você quer. Mas pra tudo há um preço. Você quer muito de tudo e não tem nada pra dar. E todo mal que você deixa entrar te faz responsável pelos corações que você quebrou. Se você pudesse apenas ver só o que realmente importa, você seria e também faria só o que permanece. E há tantos segredos nisso, toda a verdade para ser feliz.
Olá, amigas! Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Vamos meditar um pouquinho hoje na Palavra de Deus. Queria que você pensasse sobre algo que aconteceu já há algum tempo na sua vida. Quando você começou a andar, você se lembra de como era? Faz tempo, né? Mais para alguns e menos para outros. Mas você pode tentar lembrar como foi com seu filho, com seu irmão, com seu sobrinho, com seu neto. Você lembra que no começo era bem difícil, bem mesmo, um longo tempo até ficar em pé, ensaiar os primeiros passos e cair, andar apoiando nos móveis, até que pudesse andar sozinho. Ou se isso estiver um pouco difícil para você, tente se lembrar de algo mais recente. Como você aprendeu a dirigir? Quando você aprendeu a dirigir? Aí tá melhor para lembrar, né? Pois é, você se lembra que no começo era bem difícil? Tinha que lembrar, primeiro eu piso na embreagem, engata a primeira, mas espera aí, antes disso tinha que ajeitar os espelhos, colocar o cinto de segurança. E aquilo que era tão difícil, uma prova que você tinha bastante medo de não conseguir ser aprovado, de repente se tornou uma coisa muito fácil. Tanto que hoje você consegue conversar, você consegue ouvir uma música, uma videoaula, você consegue falar no celular enquanto está dirigindo. Muitas vezes você nem se dá conta do caminho que percorreu. Às vezes você percebe na metade do caminho e fala, mas como que eu cheguei até aqui? Você está na 5ª marcha e nem lembra de ter engatado primeira, segunda, terceira e quarta. Pois é, por que isso acontece? Porque de fato você criou um hábito. Para que servem os hábitos? Os hábitos servem para tornar a nossa vida mais fácil. Eles são automáticos e a gente vai ver já algumas características dos hábitos, mas eles fazem com que a gente não precise gastar nossa energia mental com coisas que são de menor importância, com as coisas que a gente faz todos os dias da mesma forma, de maneira que você economiza sua energia para as decisões que são diferentes, as decisões que você realmente precisa tomar a cada dia. Os hábitos são como se você estivesse andando no piloto automático. E um estudo de uma universidade americana apontou que aproximadamente 40% das atividades do seu e do meu dia são formadas por hábitos. Então quer dizer que mais ou menos metade da sua vida e da minha também, nós estamos no piloto automático. Você já pensou então, se você adquiriu maus hábitos, quanto tempo do seu dia você pode estar perdendo com improdutividade? É algo para a gente pensar, não é mesmo? E o que acontece neurologicamente para que um hábito se forme? É claro que eu não vou dar aula de neurologia e neurociência aqui, mas eu queria que você se lembrasse do neurônio que você aprendeu. Ele tem lá uma cabecinha que se chama corpo celular e algumas partes que se ligam lá que são os dendritos, uma parte que se chama axônio e ela é ligada no finalzinho com alguns botões. Esses botões se ligam com o novo neurônio que vem lá com o corpo celular e os dendritos, como você pode ver nessa figura, e aí eles vão se ligando como uma grande fila, fazendo uma linha que transmite a informação desde o cérebro até o órgão efetor. Você lembra disso? Pois é, nesses botões existem substâncias que são chamadas os neurotransmissores e existem diversos neurotransmissores que, como se fossem uma chave que se liga numa fechadura que está no neurônio adiante e aí a transmissão da informação. Eles podem ser acetilcolina, GABA, eles podem ser noradrenalina e outros, serotonina e outros tantos. Na medida então que você começa a repetir a mesma atitude diariamente, vão aumentando o número de botões nos neurônios que estão naquela via neurológica do hábito que vai se formar. Então, os botões vão aumentando em número e em tamanho e em quantidade de substância liberada, então o impulso acaba se tornando mais forte. Pronto, aí está formado o hábito, como se fosse uma trilha na grama ou na terra. Sabe quando muitos carros ou muitas pessoas começam a passar no mesmo lugar e ali fica marcadinho? É assim que o hábito se forma neurologicamente. Como o impacto e a magnitude da transmissão química e elétrica fica muito grande, então o cérebro já entende que aquele é o caminho preferencial. Agora algumas características sobre os hábitos.
A primeira é que eles são comportamentos aprendidos. Você não nasceu sabendo. É diferente de como respirar ou o coração bater. A segunda é que eles de fato são automáticos, como você já viu e já sabe do seu dia a dia. A terceira é que eles são mais duradouros quando aprendidos cedo na infância. De maneira que eu sei que você está se lembrando de algum hábito que você herdou lá da sua casa e que às vezes pode dar até uma certa confusão depois que a gente casa, não é verdade? Outra coisa, os hábitos eles são mais profundos e mais duradouros quando eles são recompensados, junto com alguma emoção ou com algum órgão do sentido. Assim como o seu cachorrinho, que quando você quer ensinar algo para ele, você o recompensa com um biscoitinho, às vezes quando você não quer que faça alguma coisa, dá uma bronca. Então, dessas formas, a gente consegue condicionar os seus hábitos, seu cachorrinho e você também. Uma outra coisa, que isso é um ponto positivo, é o seguinte: você não é escravo dos maus hábitos que você adquiriu na sua vida. Todos esses hábitos e essa via neurológica que a gente mencionou aqui, ela é sujeita ao centro de comando cerebral que está aqui no lobo frontal e que, através de persistência e da sua vontade, você consegue formar um hábito e deixar um hábito antigo. Eu já sei que você entendeu bastante coisa sobre hábitos, mas e a Bíblia? Fala alguma coisa sobre as nossas atitudes, que é um reflexo dos nossos pensamentos? Fala assim, ó, em Provérbios 23, versículo 7, está escrito assim: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Quer dizer, então, que você é o reflexo das suas atitudes, o reflexo daquilo que você pensa sobre si mesmo se reflete em atitudes. E também me faz pensar, cuidado com aquilo que você pensa de si mesmo. Não é porque atrai energia negativa ou coisa desse tipo, mas é porque o que a gente pensa sobre nós mesmos se reflete através dos circuitos cerebrais e aí também vai se refletir na nossa mudança de atitudes. Tem mais um texto que eu vou ler para vocês. Está em Lucas 6, versículo 45 e diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. No caso, o cérebro, né? Mas o coração aqui é retratado como sede dos seus pensamentos e emoções. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com o que colocamos para dentro de nós, através das janelas da nossa alma, através daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que entra através dos nossos ouvidos e dos nossos outros sentidos, através daquilo que a gente fala, porque tudo isso vai nos transformando e vai transformando as nossas atitudes em boas ou más. E tem um texto também da Ellen White, no Testemunhos para a Igreja, volume 4, que diz assim: nós seremos individualmente para este tempo e para a eternidade o que os nossos hábitos nos fizeram. É importante ou não, então, falar sobre os hábitos? Mas você pode estar pensando agora: pois é, mas é tão difícil mudar os hábitos. E eu adquiri determinado hábito, que eu sei que você está pensando em algum agora. Eu adquiri muito cedo, aprendi na minha casa, não foi culpa minha. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Você não é escravo dos seus hábitos. Como é então que a gente forma um novo hábito? O que acontece é o seguinte: na medida que você tem lá então uma linhazinha de neurônios formando um hábito cheio de botões naqueles neurônios e liberando uma série de neurotransmissores, mas com o seu pensamento você decide diferente. Por exemplo, diante de uma sobremesa gostosa, diante de alguma coisa que é uma tentação para você, mas você decide resistir, você fala assim: não vou comer esse pedaço de bolo. Com a decisão da sua vontade, começa a se formar um outro circuito cerebral, que da mesma forma vai existindo com os seus botões, os seus neurônios enfileirados, mas ainda de menor intensidade. Mas lembra que eu falei que o seu lobo frontal manda nos hábitos? Quando através da sua decisão da vontade você diz: não vou ceder, o que acontece? A via do seu hábito antiga começa a secretar um neurotransmissor que se chama GABA. E aí o impulso é
interrompido. Por outro lado, na via da resistência ao mau hábito é produzido e é liberado um neurotransmissor que se chama acetilcolina. E aí a via do resistir existe. E aí, na medida que você resiste 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai aumentando os botões e o impulso vai ficando mais intenso na via nova, e ao longo de 3 longas semanas, em tese, a partir de 21 dias, um novo hábito vai ser formado. É claro que essa variação sobre a quantidade de dias muda conforme a intensidade do hábito e a dificuldade que nós temos de vencê-lo. Você percebeu então que para que haja uma mudança de atitude, é necessário que haja uma mudança na sua mente? Que de verdade, nós já vimos agora, são os pensamentos que influenciam nossas ações? Pois é, a Bíblia fala exatamente sobre esse processo de mudança de mente que vai se refletir em ações. E onde está esse texto? Está em Romanos 12:2 e diz assim: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Ele te convida a não se conformar com o que você está vendo, não se conformar com o que tem ao seu redor, não se conformar com o que aconteceu na sua história. Para que haja então real mudança, é necessário que haja mudança da sua mente. E quando o texto diz que você não precisa se conformar, que aliás você deve ficar diferente, ficar assustado, ficar inconformado com o que acontece ao seu redor e deve mudar a sua mente, esse mudar é como se estivesse falando mesmo da metamorfose, como se acontecesse igualzinho com você, com a lagarta que se torna uma crisálida e por finalmente uma bela borboleta. Então, e por fim, você pode experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É muito comum que você e eu oremos assim, pedindo que Deus nos mude, nos transforme para conhecer e fazer a vontade dele para nós. E aí, quando a gente lê esse texto, a gente se depara que para que a gente consiga essa mudança, na verdade o que a gente precisa é mudar a nossa mente. Por isso é muito importante que você cuide dos seus hábitos, cuide da sua saúde, porque se é através da sua mente que você muda as suas ações e através das suas ações e dessa transformação é que você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é um assunto atual, não é mesmo? E para encerrar, eu quero ler um pensamento para você. Semeie um pensamento e você colherá um ato. Semeie um ato e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. O plantio é opcional, mas a colheita é certa. Aquilo que você plantar com seus pensamentos, com os seus hábitos, vai determinar o que vai acontecer com você, com o seu futuro, através de todas as áreas da sua vida. Feche os seus olhos e vamos pedir a Deus que nos abençoe a criar melhores hábitos. Querido Deus, existe uma pequena parte do seu povo que está ouvindo essa mensagem e que está desejoso de viver uma vida diferente, de transformar os seus hábitos, de transformar os seus atos, de transformar a sua mente e transformar o seu destino. A gente sabe que vem de Ti o desejo por essas coisas boas. Mas, por favor, Senhor, coloque em nós, mude a nossa mente, mude os nossos atos e nos dê a força necessária para que a gente também opere essas mudanças guiadas por Ti, porque a gente deseja experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Fica conosco hoje e sempre nesse processo de mudança, até que chegará o dia, Senhor, em que essas mudanças não serão mais necessárias, porque o Senhor vai nos transformar à altura do que o Senhor sempre desejou para nós. Que a gente possa de verdade alcançar em breve esse dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.